Ni hao. Olá, sou Henrique Pessoa, professor de mandarim e criador do método Sinolíngua. Palavras de medida. O que são, por que são importantes e como utilizar. Esse é o tema deste vídeo. Bom, palavras de medida, chamadas de liangzi, são uma parte da gramática do mandarim que confunde ou traz muito problema para estudantes iniciantes que ficam até, de certa forma, eu diria, aterrorizados com a existência dessas palavras de medida, não é? Mas, afinal de contas, o que são essas palavras de medida? Bom, um requerimento gramatical do mandarim é que sempre quando você for quantificar qualquer coisa, um lápis, uma caneta, um livro, um carro, enfim, o que quer que seja, você vai ter que usar, junto do numeral e do substantivo, uma palavra de medida. Então você pensa em português, uma caneta, você só tem aí o numeral e o substantivo. Uma caneta, duas canetas, três canetas, quatro canetas. O que vai diferir nessa contagem é o plural, não é? No caso do mandarim, a coisa já é um pouquinho mais complexa. Nós temos as tais palavras de medida que são esse requerimento, como eu falei, e sempre que estivermos quantificando um lápis, dois lápis, três lápis, uma caneta, um carro, 20 carros, o que quer que seja, vamos estar utilizando essas palavras de medida. Tá, então é só aprender a tal palavra de medida que já está tudo certo, na verdade? Não, infelizmente não é bem por aí, porque não é a palavra de medida, são as palavras de medida, né? E existem dezenas, se não centenas delas. Vamos ver um exemplo. A palavra genérica para objeto de escrita, vamos dizer caneta, é pi. Então, para eu dizer uma caneta, eu não posso simplesmente usar o numeral 1, que é i e pi, e eu não está correto para eu dizer uma caneta. Para eu dizer uma caneta, eu terei que utilizar a palavra de medida correspondente para caneta e afins. E qual é essa palavra de medida? A palavra de medida em questão é zhi. Logo, uma caneta será yi zhi bi. Duas canetas, liang zhi bi. Três canetas, san zhi bi. Se eu pensar em mesa, por exemplo, é a mesma palavra de medida? Certamente não. A palavra de medida para mesa é zhang. Zhang é utilizado para objetos semelhantes à mesa, superfícies planas e retangulares. Portanto, uma mesa, yi zhang zhuozi, em que i é um, zhuozi, mesa, e zhang será a palavra de medida correspondente. Então, duas mesas, liang zhang zhuozi. Três mesas, san zhang zhuozi. Se eu pensar em porta, que é men, mesma coisa, só que aí qual será a sua palavra de medida? Será shan. Então, uma porta, yi shanmen. Duas portas, liang shanmen. Três portas, san shanmen. Isso é muito difícil, né? São muitas palavras. Para cada situação eu vou ter que aprender uma palavra de medida? É assim que vai funcionar? Bom, nós temos uma espécie de salvação. Temos uma palavra de medida que é, de certo modo, considerada a palavra de medida universal, que é o ge. O ge é uma palavra de medida genérica e também utilizada de um modo geral para substantivos relacionados a pessoas. De qualquer modo, se você não lembra a palavra de medida em questão, você pode, e às vezes até num contexto mais informal, as pessoas acabam abusando, vamos dizer assim, do ge nos contextos em geral, numa conversação. Numa linguagem mais formal, numa linguagem escrita, isso é um pouquinho mais complicado, mas você pode usar o ge para a maioria das coisas. Então, uma pessoa, igaren. Uma porta, igamen. Eu tinha dito que era shan, mas você pode utilizar ge também, caso esqueça ou não queira utilizar. Uma mesa, iga zhuozi. Agora, claro,
É bom a gente tentar, sempre que possível, utilizar a palavra de medida específica, mas é bem verdade que o ge é uma mão na roda e mostra que até o que é mais complexo no mandarim sempre tem uma alternativa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. 再见!